Torcedor rubro-negro, preste muita atenção no que eu vou te contar agora. Porque isso aqui não é só mais uma notícia comum. Não é apenas um desfalque qualquer antes de um jogo importante. O que está acontecendo pode mudar completamente o rumo da partida e, dependendo do que acontecer dentro de campo, pode até influenciar o caminho do Vitória no campeonato. Imagina só, você se prepara para um confronto difícil, daqueles que exigem concentração máxima, força defensiva e 0 erros. Do outro lado está o Corinthians, um time que sabe aproveitar qualquer brecha. E justo nesse momento, surge um problema que ninguém esperava resolver dessa forma. O Vitória vai entrar em campo sem um dos seus jogadores mais importantes da defesa. E não estamos falando de qualquer peça. Estamos falando de um jogador que vinha sendo fundamental, que já tinha se firmado, vinha dando segurança para o sistema defensivo. Sim, o zagueiro Kaká está fora do jogo, e o mais impressionante é o motivo. Não é lesão, não é suspensão, não é escolha técnica. É algo que vai muito além das 4 linhas, e que pega muita gente de surpresa. Kaká pertence ao Corinthians. Ele está apenas emprestado ao Vitória, e por causa disso, existe uma regra bem clara no futebol: um jogador emprestado não pode enfrentar o clube dono dos seus direitos, a não ser que uma multa seja paga. E aí vem um ponto que muda tudo. Essa multa é de R$1 milhão. Isso, mesmo. Um valor alto, pesado, que faz qualquer diretoria pensar 2 vezes. E o Vitória tomou uma decisão: não pagar. Resultado? O time perde seu zagueiro titular justamente em um dos jogos mais complicados. Agora para e pensa comigo. O que isso significa dentro de campo? Não é só tirar um jogador e colocar outro no lugar. Não é simples assim. Defesa é entrosamento, é confiança, é comunicação. É saber onde o companheiro vai estar sem precisar olhar. E quando você tira uma peça importante desse sistema, tudo pode desmoronar. Kaká não demorou nada para se firmar no time. Em poucos jogos, já tinha conquistado a confiança da comissão técnica e da torcida. Foram 10 partidas, uma assistência e até um gol recente. Mas mais importante do que os números, era a presença dele ali atrás, a segurança, a firmeza nas disputas, a organização da linha defensiva. Sem ele, o cenário muda completamente. E agora o técnico Jair Ventura precisa tomar uma decisão difícil. As opções não são ideais. De um lado, jovens da base, como Edenilson e Cauã, jogadores com potencial, mas sem a mesma experiência para um jogo desse tamanho. Do outro, a possibilidade de improvisar Kaique na zaga, o que também traz riscos, porque mexe em outra posição e pode afetar o equilíbrio do time inteiro, ou seja, não existe solução perfeita. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando a defesa não está sólida, qualquer erro pode ser fatal. Um posicionamento errado, um tempo de bola perdido, uma falha de comunicação e pronto. O adversário aproveita. E o Corinthians não é um time que perdoa. Agora me diz, será que valeu a pena não pagar essa multa? Essa é a pergunta que está na cabeça de todo torcedor nesse momento. Por um lado, é uma decisão financeira. R$1 milhão não é pouca coisa. O clube precisa pensar no longo prazo, nas contas, na responsabilidade. Mas por outro lado, estamos falando de um jogo importante, de pontos valiosos, de um confronto direto que pode fazer diferença lá na frente. E se a ausência do Kaká custar caro? E se justamente pela falta dele a defesa falhar? Esse é o tipo de situação que divide opiniões. Agora, antes de continuar, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque a gente traz esse tipo de análise que vai além da notícia, mostrando o que realmente pode acontecer dentro de campo. Voltando, o mais preocupante não é só a ausência em si, mas o efeito em cadeia que isso pode causar. Quando a defesa fica insegura, o time inteiro sente. Os laterais sobem menos, os volantes recuam mais, o meio perde força, o ataque fica isolado. Tudo começa a desandar aos poucos. E isso pode transformar um jogo equilibrado em um cenário completamente desfavorável. O Vitória vai precisar de muita concentração, muita entrega e, principalmente, organização para não sentir esse impacto. Porque, em jogos grandes, os detalhes decidem. E esse, sem dúvida, é um detalhe enorme. Agora imagina a pressão em cima de quem entrar no lugar do Kaká. Seja um jovem da base ou um jogador improvisado, ele vai carregar uma responsabilidade gigante. Cada lance vai ser observado, cada erro pode ser amplificado. Não é fácil, mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Uma chance de mostrar valor, de surpreender, de provar que pode dar conta do recado. O futebol também é feito dessas histórias. Só que a pergunta continua no ar: será que vai dar certo? Ou será que essa ausência vai pesar mais do que o esperado? A verdade é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Mas uma coisa é clara: o Vitória entra em campo mais vulnerável do que gostaria. E isso pode ser decisivo, porque quando você enfrenta um adversário forte, não pode dar vantagem. E perder um zagueiro fora do campo é exatamente isso, dar uma vantagem. Agora tudo vai depender de como o time vai reagir. Se conseguir se organizar, se manter compacto, se evitar erros.
ainda tem chance de fazer um grande jogo. Mas se a defesa vacilar, pode complicar muito. E é por isso que esse jogo ganhou um peso ainda maior. Não é só mais uma rodada, não é só mais uma partida. É um teste de superação, de estratégia, de força mental e também um teste para essa decisão da diretoria. No fim das contas, o futebol cobra. E a resposta vai vir dentro de campo. Agora eu quero saber, de você. Você acha que o Vitória vai conseguir segurar o Corinthians mesmo sem o Kaká? Ou essa ausência vai fazer toda a diferença no resultado? Comenta aqui embaixo, vamos discutir isso juntos. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda demais e você não perde nenhuma análise como essa. Esse jogo promete e muito.